esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tens aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos no terceiro dia. O seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou aqui falar uma coisa só para esclarecer bem, ser uma coisa bem assim, de conscientização. Ontem eu estive com uma pessoa que veio do exterior, está trabalhando fora, mas num país cujo governo é totalitário. Lá não se pode dizer, não se pode se pronunciar livremente. País X, não vou falar o nome. E trabalhava lá, e agora também está com Covid. Aí o rapaz resolveu vir embora para cá, aqui de Congonhas, morar neste país. Trabalhava lá, repito, um país, né, que tem ditadura, como eu disse, regime totalitário. Eu fiquei a pensar, aqui no Brasil, a gente tem muita coisa aí que precisam de conserto, de reparação. Mas uma coisa nós temos: liberdade. Liberdade. Se eu falar mal do Supremo aqui, fica por isso mesmo. O presidente fica por isso mesmo. Tem lugar aqui não. Eu quero só lembrar a vocês um fato que eu, seminarista, eu presenciei numa cidade chamada Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na Catedral Santo Antônio. Tem esse nome assim, Catedral Santo Antônio de Jacutinga. Eu estava no meu primeiro seminário, menor. Isso eu presenciei, isso eu vi. Colocaram uma bomba lá, debaixo do sacrário. Ela explodiu, foi uma confusão, danificou o teto, que foi um estrago total. E colocaram uma faixa lá, a igreja de lá. Aqui, Cristo foi crucificado novamente. Isolaram, ficou um ano aquela faixa, aquele isolamento lá, uma destruição. Por quê? Porque a igreja lá questionava o governo. Questionava, não está certo. Era uma igreja de profecia. Sequestraram o bispo de lá. Eu não vou falar o que fizeram com o bispo de lá, por respeito a vocês. Por respeito. O que foi feito? E olha que já estava num governo que já estava abrindo para a democracia, mas tinha uma turma que não aceitou. O que fizeram com o bispo? Um absurdo. Um absurdo. Em Nova Iguaçu. Não sei se a história lá de Nova Iguaçu registra isso, mas isso que eu estou falando é verdade, porque eu testemunhei. E o bispo morreu,
quis ser enterrado lá, gostava de lá, uma área pobre, quis ficar lá. O homem foi martirizado, mas gostava daquela terra. Não esqueço disso. Então é só para dizer que a gente tem muito que agradecer a Deus pelo que a gente tem. Fica reclamando, mas está assim, está assado, esse vírus, não sei o que mais. Eu sei, tem muita gente que tem dificuldade para se manter. Alguém estava falando isso aí no começo da missa, antes de começar a missa. Muito comércio sofrendo, né? Eu li ontem no jornal, Lafayette, 6 semanas o comércio fechado. Acho que por aqui também deve estar mais ou menos assim, igual um ou outro, e abre. Mas uma grande parte está sendo penalizada. Então tem essas dificuldades. Mas a gente tem também que dizer, pelo menos, que a gente está vivo, né? E tem muita gente sendo solidária, né, com o sofrimento destes. Muita gente está ajudando, está colaborando, né? Faz o que pode, tá bom? É só um testemunho, tá bom? Para a gente, às vezes, achar que tem que mudar, tem que ser assim, tem que ser um regime autoritário. Isso não é bom, não. Não é bom. Nós queremos autoridades responsáveis, uma igreja responsável, família que caminha na responsabilidade. Nós queremos isso. Mas autoritarismo não serve. Autoridade precisa ter autoridade. Tem que ter autoridade. Se na sua casa não houver autoridade, a sua casa vai para o buraco. Não tem autoridade. Agora, autoritarismo é outra coisa. Isso não. Mas autoridade é respeito, né? O dever ser cumprido, a obrigação ser levada com seriedade por parte de todos, tá bom? Mas olha, a palavra de Deus está nesse terceiro domingo da Páscoa, no Atos dos Apóstolos, primeira carta de São João e Lucas. É o ressuscitado, Cristo ressuscitado. A ressurreição do Senhor, ela é a aurora de um mundo novo. É na ressurreição de Jesus que as pessoas serão reconstruídas por Deus, e ao mesmo tempo devem se esforçar para se reconstruir em nosso Senhor Jesus Cristo. É em Jesus que a humanidade tem que perceber o seu valor, o amor que Deus tem por ela, ou seja, por nós, homens e mulheres. A ressurreição do Senhor, o centro da nossa liturgia, é o centro do cristianismo e de toda a realidade conhecida e ainda desconhecida por nós. Cristo ressuscitado é imagem de uma humanidade renovada. Se eu falar de um homem novo, aí hoje a semântica não pega muito as mulheres, não, né? Então, vamos dizer assim, é uma imagem de uma humanidade renovada. Homens e mulheres novos para Deus e para esta convivência social. O ressuscitado, centro da história. O ressuscitado é o centro de sua vida. O ressuscitado é o centro de sua família. O ressuscitado é o centro realmente de nossa comunidade. Às vezes a gente se apega muito, né, a alguns pequenos desentendimentos, né, e não se enraiza, né, vai se enraizar, né, não vai crescer, não cresce, né, nesse Cristo ressuscitado. A gente não consegue se aprofundar. A gente pode, não se enraizando no Senhor Jesus, a gente pode ter uma fé assim, meio envelhecida, que a gente se renova no ressuscitado. Mas no Evangelho, a gente olhou para esse Evangelho aqui, texto lucano de hoje, 24,
capítulo 24, versículo 35 a 48, né? E vê que os discípulos, eles ficaram assim, espantados, ficaram na dúvida e perturbados. Mas ele morreu, está aqui no nosso meio. Então, houve esse espanto, essa perturbação, é dúvida, mas é ou não é? Aqui sou eu, não sou fantasma, não. Mas daí, eles passam para essa alegria, ao mesmo tempo um susto, né? É um susto, tem esse susto, né? Ficam assustados, né? E Jesus, o ressuscitado, eles viram que é o crucificado. As mãos, os pés, o lado, ele mesmo. Há uma total identificação entre o crucificado e o ressuscitado. É o mesmo. E é justamente nele que nós devemos nos colocar, aportar a nossa fé, a nossa vida. Devemos depositar toda a nossa realidade, porque não vamos morrer também, mas precisamos passar pela morte para atingir no ressuscitado a glória eterna. Cristo ressuscitado é o Senhor. E qual é a missão deles e nossa? Dizer para todos que Deus nos salva em Jesus. A humanidade é libertada em Jesus. É claro que toda a criação vai ser atingida, né, pela glória de Deus no ressuscitado. Mas quem vai ressuscitar mesmo, né, é o homem e a mulher, tá bom? O cachorro, por melhor que ele seja de estimação, não vai ressuscitar, não. O meu gato, gosto muito do meu gatinho de estimação, né? Mas, ressuscita não. Para o ser humano, ele vive. Aqui, ele está destinado a viver depois. Ressurreição é para o ser humano. O gato, o cachorro, tem uma vida sensitiva. A alma nasce com ele e morre com ele. Se você estiver esperando na ressurreição encontrar com o seu cachorro de estimação, olha, vou dizer uma coisa para você. Trate de se mudar internamente. Leve com mais seriedade a palavra de Jesus. Ressurreição para vivos, a gente tem que preservar o outro, ajudar o outro, meu irmão, minha irmã. Se você gosta de Jesus, você vai evitar a qualquer custo prejudicar o outro. Tem muita gente saindo prejuízo em nosso tempo porque se sentem prejudicados. Ontem alguém falava, a fulano de tal fechou o comércio dele porque vendeu muito fiado, acabou quebrando. Mas quem é culpado disso? É quem deve. Quem deve. Quem deve. A gente não pode se isentar dessas coisas não, né? Se eu, por exemplo, se eu dei o fulano de tal, né? E ele quebrou e não paguei, a culpa é minha também. Essas coisas, tem muita gente sendo prejudicada por nossa falta de amor a Jesus ressuscitado. Se a gente ama o ressuscitado, a gente não prejudica o outro. Não rouba, não mata, não acaba o outro no coração da gente, nem na língua da gente. Respeita o outro. O ressuscitado é tudo. Jesus para você tem que ser tudo. Tudo para todos nós. Tudo é Jesus. E que nós sejamos do Pai do céu em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha mensagem de hoje. Não tem novidade nenhuma. É só um alerta para a gente não se afastar de Jesus e ter Jesus como centro de nossas vidas. Amém?